Vamos à nossa segunda oficina de redação. Nessa segunda oficina de redação é uma continuidade da primeira. Eu mostrei um modelo, dei alguns exemplos de como você poderia desenvolver o argumento, repertórios, fiz a montagem dos parágrafos, divisão de período, não é modelo pronto. Repito, esse modelo que eu uso nas oficinas, eu penso em cada proposta, em cada tema. Hoje eu quero trabalhar a redação de um aluno que fez comigo esta oficina na minha sala particular, que eu trabalho com correções de redação e com salinhas também. Ele fez e eu pedi para usar aqui. Não vou dizer o nome, claro, ele não quer. É um bom aluno, já trabalha há algum tempo redação, mas eu fiz uma correção bem detalhada, que eu acho que você vai gostar de ver. Fica sempre comigo que aqui você vai conseguir se dar bem. Nesta redação, que o tema é a importância da leitura para o aprimoramento pessoal e profissional, o aluno seguiu um modelo e ele seguiu o modelo dele. Ele não quis seguir o meu modelo, mas ele seguiu a divisão de períodos e tudo mais. Bacana! Desde que ele acerte todos os conectivos e a divisão de períodos tranquilamente. Só para fazer uma pausa aqui, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, vai me ajudar bastante, vai te ajudar também, vai ajudar outras pessoas que precisam estudar redação para fazer vestibular ou para fazer concurso público. Eu trabalho todas as bancas, estou tentando aqui trazer conteúdo específicos das bancas, mas é claro, se você assiste a uma aula de redação, ela vai servir muito para todas as bancas. Me acompanha, também trabalho literatura, gramática, tudo que você quiser aqui. Envie esse vídeo para outras pessoas, que isso ajuda muito, e coloca o meu like. Sempre. Temos aqui a redação e eu vou mostrar da forma como eu corrigi. Geralmente quando o aluno ele envia uma redação para mim que é só correção, eu faço a gravação e mando. Outros eu gravo só o áudio e vou grifando no PDF. O meu aluno pediu para que eu fizesse uma correção aqui da UEA do macro, mas eu vou colocar as várias possibilidades aqui de erros, porque a minha intenção é apontar o que ele poderia melhorar. Ele começa da seguinte forma, sobre o tema a importância da leitura para o aprimoramento pessoal e profissional. No século XXI, a tecnologia e o aumento de consumo do comércio possibilitou o crescimento de leitores em escala mundial. Temos o primeiro período dele, ele começa apresentando apenas a explicação, mostrando no século XXI o aumento da tecnologia, e ele esqueceu o acento da palavra comércio. E aqui vai perder ponto no critério C da UEA. Nessa perspectiva, este conectivo retoma o que ele falou antes. A importância da leitura ao aprimoramento pessoal e profissional, houve um erro de regência, porque deve ser da leitura no aprimoramento pessoal e profissional. Pois os livros trazem consigo um universo de conhecimento. Esse pois eu marquei aqui em amarelo, pois ele vai repetir depois o pois. Ó, eu repeti também. Ele vai repetir. É bom não repetir conectivos. Verifique, ele usou o pois explicativo. Existem outros conectivos explicativos. Dá uma consultada. É bom que já treina a tua mente. Apresentou a tese dele, mostrando a importância da leitura para a vida pessoal e profissional, e o que ele disse é que os livros trazem um universo de conhecimento importantíssimo. O fechamento do parágrafo, ele faz aqui o encaminhamento para falar sobre o assunto. Dessa forma, convém analisar o assunto em questão e suas aplicações na sociedade. Por que ele fez o encaminhamento? Porque na tese ele já coloca o aprimoramento pessoal e profissional. Ele, fazendo desta forma, basta colocar no parágrafo de fechamento o que se chama de encaminhamento argumentativo. É quando coloca uma palavra que ela é geral, generaliza, como a palavra analisar. Convém analisar o assunto em questão e suas aplicações à sociedade. Tranquilo.
Eu marquei os conectivos quando ele coloca em primeiro plano e em segundo plano. Se você me perguntar, está errado? Não. Ele faz o paralelismo porque ele mantém o par aqui do coesivo em primeiro plano, em segundo plano, mas já é muito usado. O que eu digo para ele é para tentar usar outros conectivos. Ele tem usado muito, somente estes. Aliás, ele tem usado o mesmo modelo. O que eu estou tentando fazer é com que ele use outros conectivos, para ele avançar, para ele conhecer outros conectivos, e no dia da prova, de repente vem um tema que ele precise usar conectivos diferentes, ele não fique amarrado num único modelo, no modelo que ele criou. Em primeiro plano, a leitura para o enriquecimento pessoal deve ser destacada. Coloca aqui a microtese, falou do aprimoramento pessoal. Este, para o aprimoramento pessoal, deve ficar entre vírgulas, porque é um adjunto adverbial final deslocado. Nesse pensamento, é o conectivo que ele usa para retomar o período anterior. Essa atitude amplia o repertório sociocultural do indivíduo, e isso é importante, pois os leitores tendem a tornar-se menos intolerantes, além de estarem mais abertos a possibilidades, bem como ao diálogo com opiniões divergentes. Houve alguns probleminhas. Primeiramente, a palavra sociocultural deve ser escrita toda junto. Antes do conectivo é, deve ter uma vírgula, porque os sujeitos são diferentes, unido pelo conectivo é. Houve a repetição do pois, o conectivo que eu apontei anteriormente. E outro problema é que quando ele diz, além de estarem abertos a possibilidades, que possibilidades? Houve uma lacuna, ele não explicou. E as bancas, elas estão cobrando bastante essas lacunas que os candidatos deixam. Tá, mas quais possibilidades? Dá uma explicada nisso daí. Bem como ao diálogo com opiniões divergentes. E outra também, essas opiniões divergentes em relação a que mundo, a que cenário, a que leitura. Também houve outra lacuna aqui. No terceiro período ele diz ainda... A leitura também permite o desenvolvimento pessoal com livros voltados à psicologia e autoajuda que, nesta década, tem tomado espaço nas livrarias e possibilitou pessoas a mudarem de hábitos e tornarem-se focadas e disciplinadas. Nesse período, ele coloca o ainda, que é um conectivo conclusivo, e depois diz a leitura também. O também dá essa ideia de acréscimo, não há necessidade deste também. Basta dizer ainda, a leitura permite, o também está redundante, já tem um conectivo que dá acréscimo, houve excesso, deve-se tirar. Mais adiante, quando ele diz livros voltados à psicologia e à autoajuda, ele deve manter o paralelismo, ele não colocou o segundo A, e deve também ter o acento denotativo da crase, voltados à psicologia e à autoajuda, os dois com acento denotativo da crase, que é o acento grave. Outro ponto que ele deixa uma lacuna é quando ele diz possibilitou, esse possibilitou está repetindo a palavra, possibilitou pessoas a mudarem de hábitos e tornarem-se focadas e disciplinadas. Focadas em quê? Houve uma lacuna, precisa explicar isso daí. E depois ele fecha, diante disso fica nítida a importância do livro no processo de evolução pessoal e que isso possui efeitos positivos também coletivos. Repete o conectivo também. Esse final não ficou legal quando diz que possui efeitos positivos e coletivos. Positivos, faltou ainda um acréscimo. Positivos para quem? Para o corpo social mesmo, para toda a sociedade. Deixou uma lacuna, deveria ser melhor preparado este final. Mas eu estou sendo exigente. No desenvolvimento 2, eu já falei do em segundo plano, que ele deve mudar o conectivo, ele diz em segundo plano, a leitura também, o também, ele repete em alguns momentos, isso perde ponto, porque houve uma repetição mesmo de conectivo, perde ponto na UEA, no critério C, não é legal. Também se faz imprescindível no âmbito profissional. Cita a microtese, que é o âmbito profissional. Nessa lógica, ele retoma.
o conectivo que retoma. A quarta revolução industrial exige a especialização dos profissionais. Eu pedi que ele tirasse o artigo, porque quando coloca o artigo, especifica. Deveria colocar de forma generalizada, exige especializações dos profissionais em suas áreas. E para isso a leitura é necessária no processo de aprendizado e formação. Além disso, a janela de oportunidade se expande com a leitura porque esta possibilita não somente o aprimoramento vocabular, mas também potencializa o conhecimento de outras línguas, entre elas o inglês. Essa palavra possibilita, ele tem possibilitou, possibilita, tem repetido em alguns momentos, não é bom, tem que evitar a repetição. Acredito que ficou um pouquinho fraco esta parte, poderia dar um acréscimo, poderia enxugar e acrescentar. Para finalizar, ele diz, é possível afirmar também, olha eu também, repetindo, que os livros ampliam a criatividade e auxiliam, esse M quase não aparece, na resolução de problemas no ambiente do trabalho. Nesse sentido, a leitura no cenário capitalista é indispensável tanto ao aprimoramento quanto seleção de profissionais. Faltou o paralelismo, deveria ser quanto à seleção de profissionais. Ele coloca nesse sentido aqui, deveria ser um conectivo mais conclusivo, como um logo, mas tudo bem, não tem problema ter nesse sentido. Não ficou tão legal, mas não tem problema. Na conclusão, a conclusão ficou muito pobre, ele divide em períodos, que é importante sempre ter uma divisão, pelo menos de períodos, mas está muito rápida, muito pobre. Ele diz, portanto, a leitura é fundamental na área pessoal e trabalhista. Com isso, a sociedade é beneficiada. Logo, ela encaminhará a melhoria como um todo. Ela encaminhará a melhoria como um todo, encaminhará a melhoria. Ficou muito ruim, muito vago, muito rápida, ficou uma conclusão muito pobre. Como se vê, temos aqui um modelo que você pode verificar de repente, se você fez a sua redação, conforme o modelo que eu passei na oficina anterior e já começar a perceber como é a correção. Isso vai ajudar com certeza. Na próxima oficina eu vou trabalhar um outro modelo de texto de oficina que vai ajudar bastante e em seguida eu trago também um modelo de um outro aluno que fez a oficina. Até a próxima, fica comigo sempre. Abraço!